Às vezes eu vejo algumas ideias sendo aplicadas e eu fico pensando, tiraram da onde? Foi da parte de trás? Porque, gente, vamos lá, vamos começar assim, de um jeito leve, gostoso. O vídeo dessa segunda-feira, segundou aqui no canal para analisar o que foi a rodada do fim de semana ou o que foi parte da rodada do fim de semana, porque eu não consigo ver todos os jogos e nem quero ficar vendo tudo, senão não vivo no fim de semana e não tomo um negócio, então não dá. Like no vídeo aí, pra gente começar bem a semaninha, despejando like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, certo? Olha aí, ó, meus palpites pros jogos da terça-feira da Libertadores, jogos de amanhã envolvendo brasileiros. Fluminense ganha no Maracanã e classifica. Vitória do Atlético Paranaense na Liga Arena, só não sei se passa, não sei se é pela margem de gols necessária para classificar contra o Bolívar, mas ganha o jogo. E vitória do River dentro do Beira-Rio, acho que vai ficar complicadíssimo pro Colorado. Você já pode entrar no site do Aposta Ganha e ver todas as cotações para os jogos de amanhã, de quarta, de quinta-feira da Libertadores. Se cadastrar é muito rápido. E aí você vê as cotações, pode fazer uma fezinha com muita responsabilidade. Faz aí agora o seu cadastro. Ajuda bastante o canal, inclusive. O link está fixado nos comentários. Está lá no topo dos comentários. Vou começar a análise do fim de semana pela contratação do Diego Aguirre pelo Santos. Já analisei o jogo do sábado contra o Atlético Paranaense no vídeo de ontem. E no vídeo de ontem, em tom profético, eu já dizia, o Turra vai cair já, questão de algumas rodadas. Não imaginava que fosse exatamente no mesmo dia da gravação do vídeo, fosse horas depois. Gravei o vídeo ontem no início da manhã, no fim da manhã ele estava demitido. Não dava para esperar outra coisa. Só gostaria que o presidente Andrés Rueda viesse a público dizer o seguinte: desculpa, eu errei. Não vai mudar nada, não vai trazer os pontos que o Santos perdeu de volta, não vai resolver nada. Mas mostrar ali humildade, ó, fiz cagada, mais uma, tô 3 anos fazendo cagada, errei, feio, me desculpe, vamos tentar. Só que aí, a escolha da direção do Santos é pelo Diego Aguirre, que já passou aqui pelo Inter, pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro. O Aguirre estava no Olímpia, o último trabalho dele até o mês passado. O Olímpia, que está pegando o Flamengo agora na Libertadores, demitiu o Aguirre no dia 20 de julho pelo fato do Aguirre ser o vice-lanterna do Campeonato Paraguaio. O Olímpia, tradicional, gigante, multicampeão de Libertadores, na mão do Aguirre, foi parar na vice-lanterna do fortíssimo Campeonato Paraguaio. E por isso, mesmo avançando na Libertadores, teve até a segunda melhor campanha no geral da primeira fase da Libertadores. Ele não resistiu porque o desempenho no Campeonato Paraguaio era triste, era pífio. Antes do Olímpia, o trabalho do Aguirre foi no México, foi no Cruz Azul. E de lá ele foi demitido depois de tomar um 7-0 do América. Então vou repetir, vamos pegar aqui os últimos 2 trabalhos do Diego Aguirre. Eu já tinha lido sobre isso e fui me certificar fazendo uma nova pesquisa, é exatamente isso. Cruz Azul do México, 2022, demitido em agosto após tomar 7-0 do América. Trabalho do Olímpia, começou em março de 2023, terminou em julho de 2023. Ele tinha lá, até tinha visto esse número aqui, apenas 9 vitórias em quase 30 jogos. Demitido com o time na penúltima posição do Campeonato Paraguaio. Com essas credenciais, o departamento de futebol... o departamento de futebol é muito pomposo, porque agora o Santos não tem isso, né? Ainda mais depois da demissão do Falcão, já não tinha muito na prática, agora efetivamente não tem. O presidente brilhante, maravilhoso, estupendo, fantástico do Santos, incrível, incomparável, inigualável, magnânimo, Andrés Rueda, tomou a decisão de trazer um treinador que não é que ele teve 2 trabalhos, ele teve 2 insucessos recentes. Ele fracassou fragorosamente nos 2 trabalhos anteriores, com o benefício de ter ido relativamente bem na fase de grupos da Libertadores, mas isso não foi suficiente para mantê-lo no cargo, porque o time está quase caindo, pelo menos estava com ele, quase caindo no Campeonato Paraguaio. Nas tabelas estava lá embaixo. E no Cruz Azul ele tomou um 7-0. E foi demitido depois de tomar um 7-0. Então, são as ideias, eu fico me perguntando. Eu gostaria também que o presidente Andrés Rueda viesse a público agora, não só para se desculpar pelo grave erro que foi trazer o Paulo Turra, que, repito, não estava à altura, não estava capacitado para treinar
O Santos, e ainda mais o Santos nesse momento, Paulo Tuca pode vir a ser um grande técnico. Ele não está nesse nível ainda. Não era a contratação que deveria ter sido feita. Mas além de reconhecer esse erro, deveria vir a público o presidente, magnânimo, maravilhoso, fantástico, lindo, estupendo, carequinha mais charmosa da Baixada Santista. Deveria vir agora para dizer o seguinte: presidente, responder a seguinte pergunta: quais foram os critérios? O porquê da contratação do Diego Aguirre? Pelo histórico recente, acho difícil. Pelos muitos títulos na carreira, bom, ele tem um Campeonato Gaúcho com o Inter, ele tem uma Florida Cup com o Galo, 2016, com o Atlético Mineiro, ele tem 2 títulos no Campeonato Uruguaio com o Peñarol no início desse século, chegou até a final da Libertadores contra o Santos, 2011, no Pacaembu. Mas, enfim, é isso. Aí uns títulozinhos lá quando ele passou no Al Rayyan e tal. É isso. É isso, presidente. Modelo de jogo. Qual foi a ideia, presidente? O senhor conversou com a Aguirre, o senhor traçou um perfil. Eu quero um treinador que se jogue desta forma, que tenha esse modelo, que tenha... O Santista hoje, como eu já disse em outros vídeos aqui, ele torce pra sorte ajudar. O Santos, ele em 2023, era um clube que conta com a sorte. Poxa, tomara que tenham 4 times piores. Tomara que chegue um treinador e faça um milagre. Tomara que o elenco consiga dividir mais bolas. Tomara que o elenco melhore o seu nível técnico, que é muito difícil, porque se o cara é bom, se é ruim. No máximo você pode ter um treinador que potencialize e tire um pouquinho mais do cara, mas a qualidade do elenco é essa mesmo, é baixa. Então, de um elenco baixo não dá para esperar desempenho alto, né? E é sorte agora que o Diego Aguirre chegue e faça um trabalho muito melhor do que os 2 anteriores que foram ruins. É tudo sorte. O Santos, ele tá ali, assim, pra onde o vento tá levando, sabe? Ele tá largado, ele tá solto, ele tá sem GPS. Vou nem usar o exemplo do barco à deriva. Ele tá sem GPS, ele não sabe pra onde ir, ele não sabe o caminho, a rodovia que ele tem que pegar, mas ele tá indo. Ele tá, em algum lugar ele vai chegar. Se é onde ele pretende, e convenhamos, eu tenho uma dúvida, hoje em dia, eu tenho me perguntado muito sobre isso. Até vendo alguns comentários, alguns santistas ilustres falarem sobre isso. Eu tenho dúvidas de onde exatamente... Olha, é muito delicado o que eu vou dizer aqui. Eu tenho dúvidas de onde exatamente pretende ir o presidente Andrés Rueda com essa sua administração. Vou usar outras palavras. Eu tenho dúvidas das reais intenções do presidente Andrés Rueda como gestor do Santos. Eu tenho dúvidas de como ele quer deixar o Santos no final da sua gestão. Aliás, tem um detalhe. A informação é que o contrato do Aguirre é até dezembro de 2024. Sendo que o presidente Andrés Rueda entrega o cargo, termina o seu mandato em 2023. Então ele assina contrato com um treinador sem muita convicção. É o que tem no mercado. E o Aguirre tá solto aí. E deixa um treinador que, na teoria, não tem grandes chances de sucesso. Convenhamos que, na teoria, as chances são baixas. Pode dar muito certo, porque é futebol. Mas, em tese, as chances são baixas. Aí ele aumenta o risco disso, o risco esportivo e financeiro, deixando um contrato até 2024. Então, vou repetir. Tenho dúvidas, não estou dizendo nada. Eu só tenho dúvidas, porque nós temos o direito de duvidar das coisas. Né? Acusar é diferente, mas duvidar a gente pode. Eu tenho muitas dúvidas de onde pretende chegar, tocando o clube desse jeito, o presidente Andrés Rueda. Tenho muitas dúvidas de como ele quer deixar o Santos ao final do seu mandato. Muitas dúvidas. Essas dúvidas crescem cada vez mais na minha cabeça. De toda forma, boa sorte. Só rapidinho uma pincelada sobre o Soteldo. Eu acho, gente, que a nossa régua, ela tem que valer para tudo na vida. Óbvio que existem nuances, mas quando a gente fala de comportamento, de exemplos, de imagem, eu acho que a gente não pode ser tão elástico assim de valer para um e não valer para outro. Tô vendo muita gente... Foi noticiado que o Soteldo, durante o jogo de sábado, estava no zoológico da cidade de São Paulo, passeando com a família, ele está afastado, né? Nada o impede de ter, nesse momento, uma atividade
pessoal, um lazer no fim de semana, afastado, enfim, até aí não tem nada demais. Só acho que comunica muito mal, enquanto o time tá lá passando perrengue em campo, o cara fazer um post como esse, enquanto o time tem um grande desafio no jogo, a torcida tá ali tensa, sofrendo, e uma postagem naquele momento, eu acho que é evitável. A gente é figura pública e tem que ter muito cuidado também com o timing, não só com o conteúdo, com o timing da postagem. Não acho que é um grande crime. Nossa, que absurdo, tá vendo? Ele não pode voltar nunca mais. Não estou dizendo isso. Não tem grande crime aí. Eu só acho que é algo que você pode evitar. Posta depois do jogo, posta no dia seguinte, sabe? Na hora do jogo mostra que pelo menos, né, você tá ali preocupado com o que tá acontecendo, acompanhando o jogo, mesmo que você não esteja acompanhando no celular nem nada. Eu acho que isso é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqui na TNT Esportes, eu não narro todos os jogos. Eu narro alguns jogos, em outros eu tô de folga. Né? Acontece. Quando eu tô fora de uma escala e tem um jogo importante acontecendo na TNT Esportes, eu me preocupo, e a gente pode estar transmitindo um jogo importante e ao mesmo tempo, num outro canal, está acontecendo um outro jogo muito importante. Eu me preocupo de, enquanto esse jogo da TNT Esportes, no qual eu não estou escalado, está acontecendo, não fazer qualquer tipo de postagem que mencione algum outro jogo. Não foi necessariamente o caso do Soteldo, são casos diferentes, tá? Eu só estou dando um exemplo de como a gente deve se preocupar um pouquinho com essa coisa, para não gerar qualquer interpretação, para não diminuir a importância do jogo que é a minha empresa, na empresa da qual eu faço parte, está transmitindo, né? Para não desrespeitar os meus colegas que estão ali, para não desviar a atenção, sabe? É um cuidado, pode parecer bobo para você que está ouvindo, pode parecer muito besta, mas é um cuidado que eu tenho, sabe? Não vamos, né? Não vamos roubar o holofote ali num momento como esse do que é importante. Eu não estou no jogo, mas o jogo é importante para a empresa e, né? Se eu não tenho nada a postar sobre ele, eu espero e falo alguma coisa depois do jogo. Né, se eu quiser falar de algum outro jogo que tá acontecendo no mesmo horário, é melhor eu esperar, eu gravo um vídeo depois e tá tudo certo. É só timing, tá, gente? E aí o meu ponto é, tô vendo muita gente, vocês estão aí, pô, o Soteldo, não tem nada demais, isso aí é imprensa, é tudo culpa do Soteldo, mas gente que talvez ficasse muito revoltada se o Camacho fizesse um post como esse, se o Joaquim fizesse um post como esse, o João Lucas fizesse um post como esse. Ou a gente entende que não tem nada demais, e eu acho que o conteúdo não tem nada demais. É só uma questão de timing mesmo. Eu esperaria. Eu não faria durante o jogo. Mas tudo bem, não é crime nenhum. Ou a gente entende que, beleza, vale pra todo mundo. Não dá pra ficar menos revoltado só porque é o Soteldo. A mesma coisa sobre o aspecto disciplinar e sobre o eventual episódio lá de indisciplina. Não dá pra, na minha cabeça, qualquer jogador que cometa o ato de indisciplina, o Messi, o Mbappé, o Soteldo, o Camacho, qualquer um, precisa ter a mesma punição. Mas ele é importantíssimo pro time, como assim? Não. Desculpa, se o episódio é grave, parece que em alguma medida foi, o afastamento tem que acontecer. A punição tem que acontecer, ou a multa tem que acontecer. Em alguns casos eu acho até que a multa é muito mais eficiente, porque você não prejudica necessariamente o teu trabalho abrindo mão de uma figura importante. Você multa o cara, porque onde mais dói é o bolso. Claro que o cara fica chateado de ficar fora de um jogo, mas ele fica mais chateado ainda se tomar 40% de multa do salário, 50% de multa do salário. O problema também é que para você multar o cara, você tem que estar com o pagamento em dia, né? Também é importante. Tô falando de todos os clubes, tá? De todos os casos. Não adianta também o clube querer multar e não pagar os caras em dia. Mas, enfim, é só uma pincelada sobre esse assunto. Mas não é nada, nossa, que absurdo que fez o Soteldo no sábado com a postagem. Não, também não é esse fim do mundo todo. Bom, vamos falar dos outros jogos. Eu acompanhei um pouquinho de Fluminense e Palmeiras no fim de semana. Palmeiras teve 9 jogadores fora, 9 titulares fora desse jogo. De titular mesmo tinha o Everton e tinha o Gustavo Gomes. O resultado é óbvio que ele não é o que se esperava, ele não é o melhor possível, mas a produção do Palmeiras em vários momentos do jogo foi muito digna, né? O John foi bem, se você for olhar até para aspectos individuais. Só para falar da produção, depois eu volto para o aspecto individual. O Palmeiras finalizou mais do que o Fluminense, foram 16 finalizações, faltou acertar mais o alvo. Teve mais posse de bola, a produção não foi ruim. Coletiva e individual. John fez um bom jogo, Breno Lopes muito bem no jogo, o Luiz foi bem no jogo, o Endrick apagado. Acho que a gente precisa agora falar um pouquinho com mais profundidade sobre isso. Eu entendo que nessa mudança para o profissional,
é uma adaptação, né? É um outro nível de enfrentamento diferente da base. O Endrick naturalmente encontraria dificuldades no início disso tudo. Só que nós estamos no mês de agosto. Eu acho que agora, passados aí 7, 8 meses de temporada, com o Endrick tendo várias oportunidades e vários minutos, dentro de um limite, porque ainda é um menino, mas mesmo dentro de um teto de cobrança, de um limite, uma cobrança precisa existir de uma maneira um pouco mais forte, por um melhor desempenho do Endrick, porque acho que em vários jogos o Endrick tem sido uma figura mais apagada do que o normal, para o contexto que a gente sabe que é complicado para ele, que eu já citei aqui. Mas, de novo, no sábado a gente teve um Endrick numa partida uma atuação muito pálida no Maracanã, só para fazer esse registro. Mas de resto, apesar do resultado ruim, Palmeiras, tudo bem, quebra ali a sequência de 3 vitórias consecutivas e tal, mas tava meio dentro do pacote, né? Você vai poupar 9 titulares, porque a tua cabeça tá na Libertadores, você vai pegar o Fluminense do Maracanã, num confronto direto, um time que também poupou, né? O Fluminense estava com 6 titulares fora, 2 por suspensão e 4 poupados por decisão da comissão técnica do Diniz, porque o Fluminense ainda joga um dia antes do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras joga na quarta, o Fluminense joga na terça-feira. Mas mesmo assim, era meio que esperado que pudesse acontecer uma derrota no Maracanã. Então, é olhar o que o time fez, né, com tantas mudanças, o que alguns nomes renderam e renderam bem no fim de semana. Um ponto aqui sobre o Endrick que realmente não tá no ano muito legal, tá no ano abaixo. Eu não imaginava que ele fosse chegar explodindo, metendo 20 gols no ano. Imaginava dificuldades iniciais. Só que eu acho que aquelas dificuldades iniciais estão se estendendo por muito tempo na temporada. E num elenco curto como o do Palmeiras, curto entre aspas, se você for comparar com outros times, não é tão curto assim. Mas a gente sabe que existe uma necessidade de contratações ali, contratações que não virão, e aí faz falta. Quando você tem que abrir mão do teu ataque titular, quando você tem que abrir mão de um Rony, de um Dudu, você ter o Endrick muito abaixo é muito complicado. E o Luan cometeu pênalti, né? O Luan, assim, ele não consegue ser um jogador que passe confiança pro torcedor do Palmeiras, né? É impressionante como tá marcado já, né, pelo torcedor do Palmeiras, e o nível da zaga, o desempenho defensivo cai inevitavelmente quando o Luan tá em campo. E sobre o Fluminense, o que eu mais gostei foi a partida do John Kennedy. Aliás, rolou até uma acomodação ali pro Kennedy ser mais uma referência no ataque, o Cano abriu um pouquinho mais e deu muito certo. O Kennedy fez grandes jogadas, um gol, uma assistência, desequilibrou, dribles, jogadas envolventes, quebrando linhas, abrindo espaço. Foi muito legal ver a partida do John Kennedy no último sábado, numa vitória muito importante, porque o Fluminense vai a 31, tá no bolo. A rodada foi muito boa pro Fluminense. Ele ganha o confronto direto do Palmeiras, o Grêmio perde, o Flamengo empata e o Botafogo empata. Foi ótima a rodada pro Fluminense. E é muito importante para pegar confiança pro jogo contra o Argentino Júnior e para ter um respiro no mês de agosto. Porque sexta-feira agora tem a convocação da seleção brasileira. O Diniz, nessa semana, tem que se dividir entre Libertadores e lista de convocados pro Brasil. Qualquer mínimo tropeço do Fluminense, você imagina, os Fluminense cai da Libertadores terça-feira. Ah, mas também tava montando a lista, tava com a cabeça na seleção. Então, criar uma gordura vai ser fundamental, porque se em algum momento o Fluminense tropeçar, o tema seleção brasileira vai pesar muito nos ombros do Fernando Diniz. Mas é o Fluminense mostrando que aquele período mais turbulento era um período normal, natural, que poderia acontecer, que ele tem condições de retomar. O mesmo eu acho do São Paulo. E aí falando um pouquinho do domingo. São Paulo está num período aí de 5 jogos sem vencer. Alguma queda de produção coletiva, principalmente individual. Aquele encaixe, nesse momento, parece ter se perdido em alguma medida, mas acho que é ainda um quadro totalmente recuperável, o quadro do São Paulo. Se você for olhar o que foi o início do jogo ontem, se você olhar o que foi o segundo tempo, principalmente depois da entrada do Lucas, São Paulo criou, São Paulo teve volume, São Paulo teve intensidade. O que está faltando é precisão. O que está faltando é saber melhor o que fazer na fase de construção do jogo, porque você tem a bola, e o jogo de Itaquera está muito na cabeça do São Paulino e da São Paulina até agora, e não está sabendo o que fazer com ela. Mas com o Lucas, o São Paulo passou a saber melhor o que fazer com a bola no segundo tempo. Quando o Rames entrar nesse time, a tendência é que isso se acentue no aspecto positivo, que isso melhore. Então esse é o fator que preocupa hoje o torcedor do São Paulo. Mas ele tem de onde tirar. E justamente no momento em que há ali uma queda do desempenho, tem reforço chegando.
Essa é a grande notícia para o torcedor de São Paulo. A entrada do Lucas ontem é que caramba, né? O cara não jogava desde abril, se afobou no momento de recomposição, de ajudar na marcação e fez um pênalti, acho que muito ali por ansiedade, né? Na chegada que ele deu do Patrick, um pênalti totalmente evitável. Mas a entrada do Lucas, desde o primeiro minuto do segundo tempo, gerou um impacto enorme pro São Paulo. São Paulo ficou perto de empatar, São Paulo mandou bola na trave de novo, o goleiro salvando. Tudo a partir da entrada do Lucas. A dinâmica do jogo mudou completamente com a entrada do Lucas Moura, mostrando que, em termos de nível técnico, ele desequilibra no Brasil e fisicamente pareceu muito bem. Talvez se o Lucas tivesse começado jogando, ele ficasse muitos minutos em campo. Próximo dos 90. Entrou muito bem o Lucas, apesar do pênalti que cometeu, que para mim é mais uma fatalidade do que qualquer coisa. Então, eu acho que por esse ponto é animador. E pro Atlético, é animador saber que você saiu do jejum, pô, aquele monte de tropeço com o Filipão, finalmente veio essa primeira vitória, pô, 10 jogos sem ganhar, é um negócio, sabe, para um clube da grandeza do Atlético e com o elenco caro que tem, é meio que inconcebível. Ontem a gente viu de novo o Hulk, né, fazendo a diferença, jogador como pouco, jogador raríssimo no futebol brasileiro. Acho que era defensável a bola pro Rafael, viu? Acho que era defensável. Mas, enfim, né, essa potência de batida do Hulk de longa distância, num período em que quase não tem gol de falta do futebol, é um negócio assustador. O que joga o Hulk é assustador. Acho que o Hulk tem sofrido muito. Aí a gente fala, poxa, o Hulk é muito individualista, o Hulk tem prendido demais a bola, o Hulk tem sido menos parceiro dos companheiros, menos solidário. Muitas vezes ele é obrigado a fazer isso porque falta aproximação. Sim, o jogo do Paulinho, no nível de intensidade que se pratica o futebol atualmente, em 2023, não dá para ter a postura que o Paulinho tem em campo. E em muitos momentos o Atlético tem um jogador a menos, porque a contribuição do Paulinho é muito baixa. Tava até ouvindo o jogo pela Itatiaia e o Caixa tem um negócio lá que tem uma brincadeira lá que é perfeito, assim. Dá um gásinho, Paulinho. Dá um gásinho só. Não dá pra jogar futebol na intensidade que o Paulinho tem jogado. Não só ontem, como em alguns jogos. Mas ontem o Matheus Mendes foi muito bem, um goleiro que estava tanto tempo sem jogar, fez defesas importantes. O sistema defensivo do Atlético funcionou bem, o Igor Rabelo fez uma bela partida. É um alívio pra quarta-feira, assim, é um respiro. É muito difícil virar. O atleticano, a atleticana sabe que dentro do Allianz Parque é muito difícil ficar com a vaga. Dificilmente o Atlético sai de lá classificado. Mas é futebol, gente. E é mata-mata. E o Atlético recupera um pouco da sua confiança, muito abalada nessa era Filipão. Tem o Hulk. Então, assim, tem jogo. É muito difícil, mas tem jogo. E tem como o Atlético se recuperar no segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque essa colocação atual, ela é um disparate diante da qualidade que o Atlético Mineiro tem no seu elenco. Vamos lá. Deixa eu falar agora do jogo do Botafogo, jogo do líder contra o Cruzeiro. O Cruzeiro finalizou 11 vezes, não foi um bom jogo, foi um jogo ruim, foi um jogo de nível técnico, jogo amarrado, não é que necessariamente o jogo foi de nível técnico baixo, mas um jogo muito truncado, muito amarrado. 11 finalizações no total, né? Teve o Cruzeiro do jogo de ontem. Teve time nesse fim de semana que teve isso no primeiro tempo de um jogo. Acho que o São Paulo finalizou 11 vezes até. Né? Acho que foi, eu tava até vendo em um dos jogos. Teve time que finalizou 11 vezes no primeiro tempo. O Cruzeiro finalizou 11 no jogo. Tudo bem. Mas foi um jogo amarrado, foi um jogo truncado. O Botafogo estava numa noite pouquíssimo inspirada. Tranquilamente essa atuação de ontem está entre as piores do Botafogo no ano. Só que o time campeão, ele ganha quando joga bem e eventualmente ganha ou empata quando joga mal. É difícil o Botafogo ser batido, a série invicta tá enorme, é difícil o Botafogo ser vazado, a defesa do Botafogo é um absurdo. O que o Lucas Perry pegou ontem é inacreditável, principalmente aquelas duas bolas no final do jogo seguidas. O que o Adrielson jogou de novo, mas toda hora eu falo isso, o que o Adrielson joga, assim, é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, de longe, o Botafogo tem. E isso explica muito o porquê da liderança. Quando as pessoas falam, esse Botafogo não tem nada demais. O que esse Botafogo tá fazendo na liderança? Eu te explico, ele tem o melhor goleiro do campeonato, ele tem o melhor zagueiro do campeonato, a melhor dupla de zaga do campeonato, tranquilamente. Ele tem o melhor atacante do campeonato. Isso explica, isso te satisfaz. É um time muito consistente, mas ontem jogou mal, ontem produziu pouco, contra um Cruzeiro que tinha desfalques também, que precisa melhorar esse desempenho como mandante, o Cruzeiro que não ganha no Mineirão. E aí a gente precisa falar do gramado do Mineirão. Não
não é algo casuístico aquilo que eu vou falar. Ah, porque o Tiquinho Soares machucou. Ah, agora machucou o craque do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, agora vocês vão falar disso. Não, este canal já tem dito que o gramado do Mineirão é uma porcaria. É uma vergonha. É uma vergonha. Tô falando com vocês aí, administradores do Mineirão, do consórcio aí. É uma vergonha que o gramado do Mineirão esteja no estado atual. É vergonhoso. E a lesão do Tiquinho, eu não tenho certeza absoluta se ela foi causada pelo gramado, se não foi, não sou médico, não avaliei, não fiz exame, não fiz nada. Mas foi a sensação que deu na hora, e é uma vergonha você submeter atletas ao risco que o gramado do Mineirão submete esses atletas. O risco de lesão a todo momento. É o gramado irregular, é um gramado horrível. Horrível. A bola não rola, tem buracos, esteticamente é feio, tá tudo ruim. Tudo ruim no gramado do Mineirão. Falam tanto dos gramados sintéticos. Eu prefiro muito mais que você tenha um gramado como o Newton Santos, sem irregularidades, onde você não tem, e aí você vê aí sobre gramado sintético, até algumas opiniões, gramado sintético machuca muito. Tem estudos aí que mostram que o índice de lesões ele tá praticamente igual do gramado sintético para a grama natural. Aliás, na grama natural tem até mais lesão. E não em números absolutos, mas em termos proporcionais. Então, eu prefiro muito mais um gramado como o Newton Santos, como a Liga Arena de Curitiba, que sempre esteja em bom estado, numa tecnologia que te permita fazer shows sem danificar o terreno de jogo, do que ter a porcaria de gramado do Mineirão. Desculpa se eu não consigo usar um termo mais educado, mas tá uma porcaria. O gramado do Mineirão é vergonhoso, é indigno. Não dá pra aceitar. O Cruzeiro se prejudica, o Atlético se prejudica, todo mundo se ferra num gramado horroroso como o do Mineirão. Com a palavra aos envolvidos pela administração do estádio. Não dá. O Mineirão tem um gramado ruim, o Maracanã tem um gramado ruim, um campeonato tão bom. Tão bom. Média de público alta, jogos de bom nível, jogadores de nível europeu vindo pra cá, com esses gramados aí. Gramado e arbitragem é o que tá destoando no Campeonato Brasileiro 2023. Mas o Botafogo pode ficar um mês aí sem o Tiquinho. As primeiras informações falam nisso, algo de 4 a 5 semanas, mas isso ainda vai ser detalhado ao longo da segunda-feira com exames. Mas pode ser aí um baque importante. O Tiquinho já não jogaria contra o Inter porque ele está suspenso. Ele tomou o terceiro amarelo ontem antes de se machucar. Mas pode ser um baque. O Eduardo acabou fazendo ali o falso 9, né, em algum momento do jogo, deslocado para ali, mas dá para avaliar pouco, porque a bola chegou pouco, o Botafogo chegou pouco, nem a entrada do Segovinha no segundo tempo melhorou o panorama de criatividade do Botafogo. Mas mesmo assim ele não perdeu e ainda ampliou em 1 ponto a vantagem para o vice-líder. Então, até agora, tá tudo sob controle. O líder segue líder, aumentou a diferença, jogou mal e não perdeu. É isso que importa, é retomar no jogo seguinte em casa, ok? Vamos lá, Cuiabá e Flamengo. Eu quero falar do Daverson, principalmente, da campanha que faz o Cuiabá, 8º colocado no campeonato, com uma folha salarial naturalmente mais baixa do que vários clubes. É uma campanha muito digna. O Cuiabá acabou de perder o seu fundador, né, acho que foi nesse ano já, né, de 2023, ou na virada de 22 para 23, e faz uma campanha histórica. O Cuiabá não só não vai cair, como ele vai pegar vaga em competição internacional, provavelmente, se esse desempenho se mantiver. E o Daverson? Eu acho o Daverson um personagem muito controverso. O Daverson, ele tem um lado que eu acho ruim, que é o lado da simulação, que é o lado essa coisa da malandragem, do personagem e tal, que às vezes me cansa um pouco, porque eu não gosto de jogador que simula, que tenta enganar árbitro. Então, glamorizar isso, eu acho ruim. Mas tem um aspecto do Daverson, que eu acho, do comportamento do Daverson, que eu acho muito positivo. O folclore da comemoração, da zoeira, da entrevista que todo mundo para ouvir, porque vai sair uma pérola. Esse lado, eu acho que ele é muito benéfico ao futebol. Porque hoje o jogador está muito polido, e eu entendo que exista um certo grau de polidez necessário para que você não comprometa o teu trabalho, para que você não dê uma arma ao adversário, para que você não dê uma declaração que possa se voltar contra você. Então, por isso existe a figura do assessor de imprensa, existe media training, existe tudo para preparar o cara para evitar dar uma derrapada. Mas é bom quando você tem um cara que foge um pouquinho disso, um cara que não se preocupa muito com isso, que é o Daverson, um cara que é sincerão, que chega, fala mesmo, e eu gosto. Eu acho que figuras assim não podem acabar no futebol,
Porque você para ver muitas vezes os jogos do Cuiabá pelo Daverson. Você fala, pô, o Daverson vai fazer alguma coisa. A entrevista do Daverson vai ser a comemoração do Daverson. Isso é uma coisa que você tinha muito nos anos 90, com os atacantes, principalmente no Rio, que se provocavam. Quem é o rei do Rio? Sou eu, não sei o quê, vou fazer 2, vou fazer 3. E que se perdeu muito no futebol. Não só porque um nível de polidez prudente é importante, mas também porque existe uma intolerância do torcedor também, ainda mais agora na era de rede social, que qualquer coisa que o cara fala, o cara é execrado, o cara é perseguido, o cara é xingado, a família do cara é ameaçada, que o torcedor gosta muito da provocação e não gosta de ser provocado. Então eu acho que figuras como o Daverson fazem bem ao futebol por esse aspecto. O aspecto da simulação eu não gosto. Antes do Flamengo, só para falar sobre provocação. Ontem eu vi que se queixaram lá acho que foi o Patrick, né? De ter chutado a bandeirinha do Morumbi. E estão pegando muito a imagem do Rafinha. E o Rafinha teria ficado revoltado. Mas o mesmo Rafinha saiu em defesa do Luciano lá em Itaquera, depois do chute da bandeira. E aí as pessoas estão... Não, na verdade não é que o Rafinha ficou revoltado com o chute na bandeira. É porque ele queria um cartão amarelo, a mesma punição que foi dada pro Luciano. Até aí, tudo bem. Se é de fato isso, ok. Também acho que a punição tem que ser igual. Mas e o Veiga na Libertadores no Mineirão? A arbitragem na Libertadores, ela não é arbitragem brasileira, apesar de ter alguns brasileiros apitando lá, mas as recomendações são diferentes, isso é importante pontuar. Eu acho que tem que valer para tudo. Não só a punição tem que ser igual, ou você dá amarelo para os dois casos, ou você não dá amarelo para nenhum dos dois casos, como também a tua maneira de encarar isso tem que ser igual. Se você achou da hora o que o Luciano fez em Itaquera, você não pode ficar revoltado quando algum jogador fizer a mesma coisa dentro do Morumbi. Só isso, tá? É só isso que eu quero pontuar aqui. Ou você fica bravo com tudo, ou você não fica bravo com nada e acha tudo normal no futebol. Beleza? Só pontuando isso aqui. E sobre a atuação do Flamengo? O Flamengo ontem não tinha o Arrascaeta, que estava suspenso. O Everton Ribeiro teve gastroenterite, ficou fora do banco. Não pôde jogar. Não tinha meia à disposição. O Flamengo, depois da mudança que o Sampaoli fez no segundo tempo, não estou dizendo aqui que o elenco do Flamengo é ruim. Assim, nossa, tá faltando peça. Mas ontem faltou. Sem Everton Ribeiro e sem Arrascaeta, não tinha meia. E a mudança que o Sampaoli faz no segundo tempo, quando ele desloca o Thiago Maia, ele coloca o Alan, tira o Ayrton Lucas e desloca o Thiago Maia para a lateral esquerda. Essa mudança é terrível. Ela mata o Flamengo, os 2 gols saem justamente pelo lado esquerdo da defesa, onde o Thiago Maia passa a jogar improvisado. Então, o Flamengo ontem competiu pouco. O Flamengo, depois do segundo gol, praticamente abdicou do jogo, morreu. Eu entendo que a cabeça esteja na Libertadores, mas o Flamengo ontem perdeu uma grande oportunidade de se aproximar do líder do campeonato. Pior ainda, o líder do campeonato não ganhou e o Flamengo viu a distância aumentar em mais um ponto. Então vai ficando claro um negócio que eu já tinha aqui, né, destacado. Em algum momento a galera que tá nas Copas vai largar o brasileiro e o Botafogo pode se beneficiar disso e ganhar o campeonato antes da hora. O Botafogo não conseguiu aumentar para 15 a distância ontem, mas 13 ainda é muito confortável. O Flamengo perde pontos bem importantes, joga um pouquinho mais de pressão para quinta-feira, porque eu ainda acho que o Flamengo vai voltar do Paraguai classificado, porque o Olímpia vai ter que dar espaços, ele vai ter que sair para o jogo, coisa que ele não fez no Maracanã. O Flamengo tem velocidade, tem jogadores hoje muito bem fisicamente e tem muita qualidade técnica, muito mais do que o Olímpia. Mas o Flamengo poderia ter saído para o Paraguai com o resultado mais tranquilo, com a vaga mais próxima, com a vaga mais no bolso, e ele não saiu. Acho que vai classificar, mas existe um nível de tensão para esse jogo de quinta-feira que aumenta um pouquinho mais com a derrota 3-0, né, gente? Para o Cuiabá. 3-0 é um resultado pesado. Por mais que a gente saiba que a cabeça do Flamengo está no jogo de quinta-feira. Mas cada vez mais tem um turno pela frente, ainda vai ter confronto direto de novo com o Botafogo. Por mais que seja uma grande vantagem, dá para tirar no retorno. 13 pontos. Dá para tirar. Mas com o Flamengo avançando nas Copas, fica mais complicado crer nisso. E com o Botafogo dando poucas brechas para os seus adversários. Poucas brechas para que os adversários se aproximem da tabela. Pelo contrário, ou mantém a distância ou amplia, como acabou fazendo nesse fim de semana. É isso aí. Está feito o vídeo da sua hora do almoço, o seu resumo da rodada. Faltou aqui registrar, eu não vi o jogo, mas vitória do Vasco. Primeiro gol em São Januário, primeira vitória em São Januário contra o Grêmio. Mais um resultado que ajudou o Botafogo, né? O Grêmio acabou parando na sua pontuação e perdendo para o Vasco. Só para registrar isso aqui. E teve a queda do Wagner Mancini também. O América perdeu para o Bahia, agora é o lanterna do campeonato. É uma coisa impressionante como o América fez
bons jogos, vários bons jogos no campeonato, alguns bons jogos, vários é muita força também. Fez um jogo bom contra o São Paulo, fez um ótimo clássico contra o Atlético Mineiro, fez um jogaço no Maracanã contra o Flamengo e só tem 10 pontos e é a lanterna do campeonato. O Mancini teve momentos muito bons nesse trabalho no América Mineiro, o Campeonato Mineiro desse ano foi muito bom, mas no Brasileiro o time acabou derrapando mais do que deveria e ele acabou não resistindo. É uma pena porque o América tem uma ideia de jogo interessante e muitas vezes uma aplicação interessante. O problema é que falta qualidade para converter tudo que o América cria em gols. Faltou isso em vários jogos. E na derrota de ontem para o Bahia, nesse confronto direto, o Mancini acabou não resistindo. Feitos então todos os registros, like no vídeo se você ficou até o final, uma boa semana para todo mundo. Se faltou algum tema, me lembra aqui, me recorde nos comentários que amanhã eu faço o complemento, não tem problema nenhum, não dá para lembrar de tudo mesmo, mas acho que deu para falar aí de boa parte do que rolou na rodada do fim de semana. Ah, eu não vi Inter e Corinthians, mas eu vi a treta lá do Ener Valencia no final. Coisa esquisita, né? Ele faz o cruzamento pro gol do Luiz Adriano. E depois ele tem uma treta com o Luiz Adriano, aí o auxiliar vem tentar entender o que estava acontecendo, ele empurra o cara, assim, estranho. Eu não vi, confesso que não vi mais atualizações sobre isso no fim de semana, mas eu só vi a imagem no sábado à noite do que aconteceu e eu fiquei completamente perdido, porque o Inter tinha arrancado um empate heróico no minuto 50 e tal do segundo tempo. Mas enfim, é uma pressão pro jogo contra o River. Eu dei o palpite no início aqui. Acho que o Inter não tem mostrado futebol para passar pelo River Plate. O River Plate amassou no Monumental de Nunes. Ficou barato 2-1. E o River, o que ele vai amarrar esse jogo no Beira-Rio amanhã? Nossa senhora. Jogar com o desespero do Inter, o desespero do agregado, o desespero do mês de julho horroroso que o time fez e o agosto que não começou bom também. Início de trabalho do Kudê. Nossa, vai ser muito duro pro Inter passar. Vai ter que ser ali quase um milagre para passar pelo River Plate amanhã. Tchau, gente. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa semana.